nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje Jesus diz para os discípulos e também para nós, se praticarmos o que ele ouvir e praticar o que ele disse, nós seremos felizes. Vamos acompanhar, caminhando com Jesus diariamente no anúncio do seu santo evangelho. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha, como Jesus vai sedimentando o caminho pelo qual os discípulos irão percorrer, o caminho de preparação para o anúncio da boa notícia, continuando as palavras, as ações e trazendo a própria realidade do Cristo ressuscitado vivo através da palavra, pela força do Espírito Santo, a palavra que ressoa através da vida de cada discípulo. Jesus primeiro dá o exemplo que antes de começar a missão, eles têm que perceber que são servos, que são mensageiros. Por isso, diante do anúncio, precisam ser pessoas humildes, precisam reconhecer que são instrumentos. Por isso que Jesus, lá na ceia, antes de oferecer o pão e o vinho e torná-los carne e sangue para a vida do mundo, Jesus age no sentido de ensinar aos discípulos no lava-pés como eles devem se comportar na missão para que o seu anúncio, o anúncio de Jesus, aquele que será anunciado, seja de fato eficaz. Por isso que o evangelho de hoje é tão importante. Primeiro, Jesus lava os pés dos discípulos e depois ele diz: vocês, meus servos, e também vocês, meus mensageiros, não estão acima de mim. E também vocês não estão acima de mim que estou enviando vocês. Ou seja, na ação do envio, na força, na dinâmica, no ânimo e a vida do Espírito Santo, que vai conduzindo os discípulos e a nós também, nós precisamos ter certeza, é o Senhor que está nos conduzindo. Somos seus instrumentos. E aí nós vamos cumprindo o que Jesus está dizendo. Jesus diz de maneira clara, vejam, Jesus diz: se vocês sabem disso e se vocês praticarem o que eu estou dizendo, vocês serão felizes. Aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, trazendo para a nossa vida do cotidiano, quando nós somos instrumentos de Deus e realizamos a vontade do Pai, na ação e força de Jesus, ungido, amado do Pai, e repletos do Espírito Santo, nós estamos sendo felizes.
Então, quando um pai ensina seus filhos, suas filhas, quem é Jesus, o seu mistério, a sua força, quem é Jesus no dia a dia, que está com o próprio pai, com a mãe, com os filhos, que vai transmitindo esse mistério, que vai preparando o coração desses filhos e dessas filhas para enfrentar a realidade do mundo contrária ao anúncio de Jesus. E precisa ser vencido esse contrário, esse mundo, para que de fato a ação de Deus aconteça e nós sejamos felizes. Quando um pai age assim, quando um empresário busca liderar sua equipe e que tem como revestimento a graça de Deus, ou seja, a dignidade da pessoa humana, a humanidade nas relações de trabalho, quando as lideranças, todos nós, realizamos de fato as ações do dia a dia, mas revestidos da graça de Deus, ali estamos anunciando o Senhor. Somos seus servos, seus mensageiros, por isso somos felizes. E Jesus diz para nós: se aqueles irão acolher o que vocês estão dizendo, estão acolhendo a mim. Se acolhe a mim, acolhe o Pai. E assim serão felizes hoje e para sempre. Deus abençoe, em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.